Capítulo 5. Conselho de uma lagarta. A lagarta e Alice ficaram olhando uma para a outra algum tempo em silêncio. Finalmente, a lagarta tirou o narguilho da boca e se dirigiu a ela numa voz lânguida, sonolenta. "Quem é você?" perguntou a lagarta. Não era um começo de conversa muito animador. Alice respondeu meio encabulada. Eu mal sei, senhor. Neste momento, pelo menos, sei quem eu era quando me levantei esta manhã. Mas acho que já passei por várias mudanças desde então. Que quer dizer com isso? Esbravejou a lagarta. Explique-se. Receio não poder me explicar, respondeu Alice. Porque não sou eu mesma, entende? Não entendo, disse a lagarta. Receio não poder ser mais clara, Alice respondeu com muita polidez. Pois eu mesmo não consigo entender. Para começar, e ser de tantos tamanhos diferentes num dia é muito perturbador. Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso, disse Alice, mas quando tiver de virar uma crisálida, vai acontecer um dia, sabe? E mais tarde uma borboleta? Diria que vai achar isso um pouco esquisito, não vai? Nem um pouquinho, disse a lagarta. Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes, concordou Alice. Tudo o que sei é que, para mim, isso pareceria muito esquisito. Você? Desdenhou a lagarta. Quem é você? O que as levou de novo para o início da conversa? Alice, um pouco irritada com os comentários tão breves da lagarta, impertigou-se e disse muito gravemente. Acho que primeiro você deveria me dizer quem é. Por quê? Indagou a lagarta. Aqui estava outra pergunta desconcertante. Como não pudesse atinar, com nenhuma boa razão, e a lagarta parecesse estar numa disposição de ânimo muito desagradável, Alice deu meia volta. Volte, chamou a lagarta. Tenho uma coisa importante para dizer. Isso parecia promissor, sem dúvida. Alice se virou e voltou. Controle-se, disse a lagarta. Isso é tudo? Quis saber Alice, engolindo a raiva o melhor que podia. Não, respondeu a lagarta. Alice pensou que podia muito bem esperar, já que não tinha mais nada a fazer, e talvez, afinal, ela dissesse alguma coisa que valesse a pena ouvir. Por alguns minutos, a lagarta soltou baforada sem falar, mas por fim descruzou os braços, tirou o narguilé da boca de novo e disse: Então acha que está mudada, não é? Receio que sim, senhor, disse Alice. Não consigo me lembrar das coisas como antes. E não fico do mesmo tamanho por 10 minutos seguidos. Não consegue se lembrar de que coisas? Perguntou a lagarta. Bem, tentei recitar, como pode, a abelhinha tarefada, mas saiu tudo diferente. Alice respondeu com voz tristonha. Recite, está velho, pai William, disse a lagarta. Alice juntou as mãos e começou. Está velho, pai William, disse o moço admirado. Como é que ainda faz cabriola em seu estado? Fosse o moço, meu rapaz. Podia os miolos afrouxar, mas agora já estão moles, para que me preocupar? Está velho, disse o moço, e gordo como uma pipa. Mas o vi numa cambalhota, não teme dar dó na cripa? Quando o moço, disse o sábio, fui sempre muito ágil, usava esta pomada. É só um chelinho à caixa, não? Não quer dar uma experimentada? Está velho, disse o moço. Seus 2 dentes já estão longos. Mas gosta de chupar cana? Como então não cai ambos? Quando o moço, disse o pai, sempre evitei mastigar. Foi assim que estes 2 dentes consegui economizar. Está velho, disse o moço. Já não enxerga de dia. Como então ainda equilibra no seu nariz uma enguia? Já respondi a 3 perguntas. Parece mais que o bastante. Suma já, ou eu lhe mostro quem aqui é importante. Isso não está correto, falou a lagarta. Não completamente, acho, disse Alice. Algumas palavras foram alteradas. Está errado do princípio ao fim, declarou a lagarta, peremptória.
e seguiram-se alguns minutos de silêncio. A lagarta foi a primeira a falar. De que tamanho você quer ser? Perguntou. Oh, não faço questão de um tamanho certo. Alice se apressou a responder. Só que ninguém gosta de ficar mudando toda hora, sabe? Eu não sei, disse a lagarta. Alice não disse nada. Nunca fora tão contestada em sua vida. E sentiu que estava perdendo a paciência. Está satisfeita agora? Perguntou a lagarta. Bem, gostaria de ser um pouco maior, senhor. Se não se importasse, disse Alice. 8 centímetros é uma altura tão insignificante para se ter. Pois é uma altura muito boa, disse a lagarta, encolorizada, empinando-se enquanto falava. Tinha exatamente 8 centímetros de altura. Mas não estou acostumada a isso. Defendeu-se a pobre Alice num tom que inspirava pena, e pensou, como gostaria que as criaturas não se ofendessem tão facilmente. Com o tempo você se acostuma, disse a lagarta. Pôs o narguilé na boca e começou a fumar de novo. Desta vez, Alice esperou pacientemente até que ela resolvesse falar de novo. Depois de 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o narguilé da boca, bocejou 1 ou 2 vezes e se sacudiu. Em seguida, desceu do cogumelo e foi rastejando pela relva, observando simplesmente de passagem. Um lado a fará crescer e o outro a fará diminuir. Um lado do quê? O outro lado do quê? Alice se perguntou. Do cogumelo, foi a resposta da lagarta. Exatamente como se ela tivesse perguntado em voz alta. Mais um instante e a lagarta tinha sumido de vista. Alice ficou olhando para o cogumelo por 1 minuto, pensativa, tentando identificar quais eram seus 2 lados. Como era perfeitamente redondo, aquela lhe pareceu uma questão muito difícil. No entanto, por fim, esticou o máximo que podia os braços em volta dele e quebrou um pedacinho da borda com cada mão. E agora, qual é qual? Perguntou-se, e mordiscou uma ponta do pedaço, da mão direita para experimentar o efeito. No instante, sentiu uma pancada violenta sobre o queixo. Ele baterá no seu pé. Ficou bastante assustada com essa mudança súbita, mas lhe parecia que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Assim tratou logo de comer um pouco do outro pedaço. Seu queixo estava tão comprido contra seu pé que mal tinha como abrir a boca, mas finalmente a abriu, conseguindo engolir um tico do pedaço da mão esquerda. Viva! Até que enfim minha cabeça está livre, disse Alice, com um prazer que no instante se transformou em susto, quando descobriu que não achava seus ombros em lugar algum. Tudo que conseguia ver, quando olhava para baixo, era uma imensa extensão de pescoço que parecia se erguer como um talo de mar de folhas verdes que se estendia lá longe debaixo dela. O que pode ser toda aquela coisa verde? Disse Alice. E onde foram parar meus ombros? Oh, minhas mãozinhas, por que será que não consigo mais vê-las? Estava mexendo as mãos enquanto falava, mas isso não parecia produzir nenhum efeito, exceto uma sacudidela das distantes folhas verdes. Como parecia não haver nenhuma possibilidade de erguer as mãos até a cabeça, tentou abaixar a cabeça até elas, ficando maravilhada ao descobrir que seu pescoço podia se curvar facilmente em qualquer direção, como uma cobra. Acabará de conseguir curvá-lo num gracioso zigue-zague e ia mergulhar entre as folhas que descobriu serem apenas as copas das árvores, sob as quais estivera perambulando quando um assobio agudo a fez recuar depressa. Uma grande pomba tinha voado até o seu rosto e estava batendo nela violentamente com suas asas. Cobra? Arrulhou a pomba. Não sou uma cobra, disse Alice, indignada. Deixe-me em paz. Cobra, eu insisto, repetiu a pomba, mas num tom mais comedido, e acrescentou com uma espécie de soluço. Já tentei de todas as maneiras e nada parece contentá-las. Não faço ideia do que está falando, disse Alice. Tentei as raízes das árvores, tentei as ribanceiras e tentei cercas vivas, continuou a pomba sem me prestar atenção. Mas essas cobras, não há como agradá-las. Alice estava cada vez mais perplexa, mas achou que não adiantava dizer nada até que a pomba terminasse. Como se não fosse bastante ter de chocar ovos. Como se não fosse bastante ter de chocar os ovos, disse a pomba. Tenho de ficar de sentinela vigiando as cobras noite e dia. Ora, faz 3 semanas que não prego o olho. Sinto muito que tenha se aborrecido, disse Alice.
que estava começando a entender o que ela queria dizer. E justamente quando escolhi a árvore mais alta do bosque, continuou a pomba, elevando a voz a um guincho. Justamente quando estava pensando que finalmente me veria livre delas, elas têm de descer do céu se retorcendo. Ah, cobra. Mas não sou uma cobra, estou lhe dizendo, insistiu Alice. Sou uma. Ora essa, você é o quê? Perguntou a pomba. Aposto que está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma menininha, respondeu Alice, bastante insegura, lembrando-se do número de mudanças que sofrerá aquele dia. Realmente uma história muito plausível, disse a pomba num tom do mais profundo desprezo. Vi muitas menininhas no meu tempo, mas nunca uma com um pescoço desse. Não, não. Você é uma cobra, e não adianta negar. Suponho agora vai me dizer que nunca provou um ovo. Provei ovos, sem dúvida, disse Alice, que era uma criança muito sincera. Mas meninas comem quase tantos ovos quanto as cobras, sabe? Não acredito nisso, declarou a pomba. Mas se comem, então, são uma espécie de cobra. É só o que eu posso dizer. Era uma ideia tão nova para ela que Alice ficou em silêncio absoluto por 1 ou 2 minutos, o que deu à pomba a oportunidade para acrescentar. Você está procurando ovos. Isso eu sei muito bem. O que me importa se é uma menininha ou uma cobra? Pois a mim me importa muito. Alice retrucou rápido. Mas não estou procurando ovos. E se estivesse, não iria querer os seus. Não gosto de ovo cru. Bem, então deu fora, disse a pomba num tom amuado, enquanto se acomodava de novo em seu ninho. Alice se agachou entre as árvores como pôde, pois seu pescoço ficava se enganchando entre os galhos, e vez por outra tinha de parar e desembaraçá-lo. Passado algum tempo, lembrou-se de que ainda tinha pedaços do cogumelo nas mãos, e pôs-se ao trabalho com muita aplicação, mordiscando primeiro um, depois o outro, ficando às vezes mais alta e às vezes mais baixa, até conseguir se ajustar à sua altura normal. Fazia muito tempo que nem se aproximava do tamanho certo que no começo aquilo pareceu bastante estranho, mas se acostumou e alguns minutos depois começou a conversar consigo mesmo, como de hábito. Pronto, metade do meu plano está cumprida. Como todas essas mudanças desorientam, nunca sei ao certo o que vou ser de um minuto para o outro. Seja como for, voltei para o meu tamanho. O próximo passo é ir àquele bonito jardim. Como será que vou conseguir isso? Ao dizer essas palavras, chegou de repente a um lugar aberto, com uma casinha de cerca de 1,20 m de altura. Seja lá quem mora aqui, pensou Alice. Não convém me aproximar deles com este tamanho. Que susto iriam levar? Assim começou a mordiscar do pedacinho da mão direita de novo, e não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a 22 cm de altura. Capítulo 6. Porco e pimenta. Por 1 ou 2 minutos, ela ficou olhando para a casa e pensando o que fazer em seguida, quando de repente um lacaio de libré saiu correndo do bosque. Supôs que era um lacaio porque estava de libré. Não fosse por isso, julgar apenas pelo rosto, teria dito que era um peixe, e bateu na porta ruidosamente com os nós dos dedos. A porta foi aberta por um outro lacaio de libré, de rosto redondo e olhos grandes como um sapo. E os 2 lacaios, Alice notou, tinham cabeleiras encaracoladas e empoadas à volta de toda a cabeça. Sentiu muita curiosidade de saber o que era aquilo, e furtivamente saiu um pouquinho do bosque para ouvir. O lacaio peixe começou por tirar de debaixo do braço uma grande carta, quase do tamanho dele, que entregou para o outro, dizendo com solenidade: para a duquesa, um convite da rainha para jogar croque. O lacaio sapo repetiu com igual solenidade, só crocando um pouquinho a ordem das palavras. Da rainha, um convite à duquesa para jogar croque. Depois ambos fizeram uma profunda mesura e os cachos dos 2 se embaraçaram. Alice riu tanto disso que teve de correr de volta para o bosque, de medo que a ouvissem. E na primeira espiada que deu, o lacaio peixe tinha desaparecido. E o outro estava sentado no chão, perto da porta, olhando aparvalhado para o céu.
Alice foi timidamente até a porta e bateu. Não adianta nada bater, disse o lacaio. Isto por 2 razões. Primeiro, porque estou do mesmo lado da porta que você. Segundo, porque está fazendo tanto barulho lá dentro que ninguém pode ouvi-lo. E realmente estava se fazendo uma barulheira descomunal lá dentro. Berros e espirros constantes, e volta e meia um grande escrépito, como se uma travessa ou uma chaleira tivesse sido estilhaçada. Nesse caso, por favor, disse Alice, como faço para entrar? Poderia haver algum sentido em você bater, continuou o lacaio, sem lhe dar atenção, se estivéssemos à porta entre nós. Por exemplo, se você estivesse dentro, poderia bater, e eu poderia lhe deixar sair, claro. Enquanto falava, ele olhava o tempo todo para o céu, que pareceu a Alice francamente descortês. Mas talvez ele não possa evitar, disse consigo mesmo. Tem os olhos tão perto do cocuruto, mesmo assim podia responder a perguntas. Como faço para entrar? Repetiu alto. Vou ficar sentado aqui, observou o lacaio. Até amanhã. Nesse instante, a porta da casa se abriu e um prata-raiz saiu zunindo bem na direção da cabeça do lacaio. Pegou-lhe o nariz de raspão e foi se espatifar numa das árvores que havia atrás. Ou depois de amanhã, quem sabe, continuou o lacaio no mesmo tom, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Como faço para entrar? Alice perguntou de novo, mais alto. Mas afinal, você deve entrar? Disse o lacaio. Esta é a primeira pergunta. Era sem dúvida, só que Alice não gostou que ele dissesse isso. É realmente espantoso, murmurou consigo. Como todas as criaturas brigam. É de levar a gente à loucura. O lacaio pareceu ver nisso uma boa oportunidade para repetir seu comentário com variações. Vou ficar sentado aqui, disse. Ora sim, ora não, por dias e dias. Mas o que devo fazer? Perguntou Alice. O que quiser, respondeu o lacaio, e começou a subiar. Oh, não adianta falar com ele, disse Alice desesperada. É completamente idiota. E abriu a porta e entrou. A porta dava diretamente para uma cozinha ampla, esfumaçada de ponta a ponta. A duquesa estava sentada no meio, num tamborete de 3 pés, ninando um bebê. A cozinheira estava debruçada sobre o fogo, mexendo o caldeirão enorme que parecia cheio de sopa. Com certeza pimenta demais naquela sopa, Alice disse consigo, tanto quanto podia julgar por seus espirros. No ar, sem dúvida, havia muita. Até a duquesa espirrava de vez em quando, quanto ao bebê, espirrava e berrava sem um minuto de prego. As 2 únicas criaturas que não espirravam na cozinha eram a cozinheira e um gato grande que estava deitado junto ao forno, sorrindo de orelha a orelha. Por favor, poderia me dizer? Perguntou Alice um pouco tímida, pois não sabia se era de bom tom falar em primeiro lugar. Por que seu gato tanto sorri? É um gato de Cheshire, disse a duquesa. É por isso, porco. Disse a última palavra com tão súbita violência que Alice deu um pulo, mas no instante viu que era dirigida ao bebê. Não assim. Diante disso, tomou coragem e continuou. Não sabia que os gatos de Cheshire sempre sorriam. Na verdade, não sabia que gatos podiam sorrir. Todos podem, disse a duquesa, e a maioria o faz. Não conheço nenhum que sorria, declarou Alice com muita polidez. Sentiu-se muito contente por ter entabulado uma conversa. Você não sabe grande coisa, observou a duquesa. E isto é um fato. Alice não gostou nada do tom dessa observação e pensou que seria melhor introduzir algum outro assunto, enquanto tentava escolher um. A cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e se pôs imediatamente a atirar tudo que estava ao seu alcance na duquesa e no bebê. Primeiro foram os atiçadores, depois uma chuva de caçarolas, travessas e pratos. A duquesa não tomava conhecimento deles, nem quando a atingiam. O bebê já estava berrando tanto que era quase impossível dizer se os golpes o machucavam ou não. Oh, por favor, veja o que está fazendo, gritou Alice, levantando-se de um salto, aterrorizada. Oh, lá se vai o mimoso narizinho dele, pois uma enorme caçarola passou rente e quase o arrancou fora. Se cada um cuidasse da própria vida, disse a duquesa num resmungo rouco,
o mundo giraria bem mais depressa. O que não seria uma vantagem, emendou Alice, muito satisfeita por ter uma oportunidade de exibir um pouco de sua sabedoria. Pense só no que seria feito do dia e da noite. Veja, a Terra leva 24 horas para completar sua revolução. Por falar em revolução, disse a duquesa, corte minha cabeça. Bastante aflita, Alice deu uma olhada de soslaio para a cozinheira para ver se ela ia aproveitar a deixa, mas estava ocupada mexendo a sopa e parecia não ter ouvido. Assim recomeçou. 24 horas, eu acho. Ou serão 12? Ora, não me aborreça, disse a duquesa. Nunca pude suportar números, e com isso começou a acalentar o filho de novo, enquanto cantava uma espécie de cantiga de Diná, dando-lhe fortes sacudidas ao fim de cada verso. Fale grosso com seu bebezinho e espanque-o quando espirrar, porque ele é bem malangrinho, só o faz para azucrinar. Com a participação da cozinheira do bebê, oba, oba, oba. Enquanto cantava a segunda estrofe da canção, a duquesa jogava o bebê bruscamente para cima e para baixo. E a pobre criaturinha berrava tanto que Alice mal conseguiu ouvir as palavras. Falo bravo com o meu garoto. Bato nele quando espirra, pois só assim toma gosto por pimenta e não faz birra. Oba, oba, oba. Tome, pode niná-lo um pouquinho se quiser, disse a duquesa a Alice, jogando-lhe o bebê. Preciso me aprontar para jogar croque com a rainha. E se retirou apressada. Quando saía, a cozinheira lhe atirou uma frigideira, mas errou a pontaria. Alice agarrou o bebê com certa dificuldade, pois a criaturinha tinha uma forma estranha, com braços e pernas esticados em todas as direções, igualzinho a uma estrela do mar, pensou Alice. O pobrezinho bufava como uma locomotiva, quando ela o pegou dobrando-se e se esticando sem parar, de tal modo que por 1 ou 2 minutos tudo que ela conseguiu fazer foi segurá-lo. Assim que descobriu a maneira adequada de acalentá-lo, que era torcê-lo numa espécie de nó, depois agarrar firme sua orelha direita e o pé esquerdo, evitando assim que desatasse, ela o levou para o ar livre. Se eu não levar esta criança comigo, pensou Alice, com certeza vou matá-la, qualquer dia desses. Não seria um assassinato deixá-la para trás? Disse suas últimas palavras em voz alta, e a criaturinha grunhiu em resposta. A essa altura parará de espirrar. Pare de grunhir, disse Alice. Não é em absoluto uma maneira apropriada de se expressar. O bebê grunhiu de novo, e Alice, muito inquieta, examinou seu rosto para ver o que havia de errado com ele. Não havia a menor dúvida de que tinha o nariz muito arrebitado. Além disso, os olhos eram um tanto miúdos para um bebê. No todo, Alice não gostou da aparência da criatura, mas talvez ele estivesse só soluçando, pensou, e olhou de novo os olhos dele para ver se havia lágrimas. Não, não havia lágrimas. Se você vai virar um porco, meu querido, disse Alice seriamente, não vou mais querer saber de você. Preste atenção. O coitadinho soluçou de novo. Ou grunhiu, era impossível distinguir, e os dois ficaram em silêncio por algum tempo. Alice estava começando a pensar, e agora? O que vou fazer com esta criatura quando for para casa? Quando ele grunhiu de novo, com tanta fúria, que ela olhou para o seu rosto um tanto alarmada. Dessa vez não havia engano possível. Era nem mais nem menos que um porco. E lhe pareceu que seria totalmente absurdo continuar carregando. Sim, colocou a criaturinha no chão e se sentiu muito aliviada ao vê-la caminhar calmamente para o bosque. Se tivesse crescido, disse ela para si mesma, teria sido uma criança horrorosa. Mas como porco, é bem jeitosinho, eu acho. E começou a pensar sobre outras crianças que conheciam que ficariam muito bem como porcos. E bem na hora em que estava pensando, se ao menos alguém soubesse a maneira correta de transformá-las, teve um ligeiro sobressalto ao ver o gato de Cheshire, sentado no galho de uma árvore a alguns metros de distância. Ao ver Alice, o gato só sorriu. Parecia amigável, ela pensou. Ainda assim tinha garras muito longas e um número enorme de dentes, de modo que achou que devia tratá-lo com respeito. Bichano de Cheshire, começou muito tímido, pois não estava nada certo de que esse nome iria agradá-lo, mas ele só abriu um pouco mais o sorriso. Bom, até agora ele está satisfeito.
pensou, e continuou. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Depende bastante de para onde quer ir, respondeu o gato. Não me importa muito para onde, disse Alice. Então não importa que caminho tome, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou à guisa de explicação. Isso você certamente vai conseguir, afirmou o gato, desde que ande o bastante. Com isso, lhe pareceu irrefutável. Alice tentou uma outra pergunta. Que espécie de gente vive por aqui? Naquela direção, explicou o gato, acenando com a pata direita, vive um chapeleiro. E naquela direção, acenando com a outra pata, vive uma lebre de março. Visite qual deles quiser, os dois são loucos. Mas não quero me meter com gente louca, Alice observou. É inevitável, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que sou louca? Perguntou Alice. Só pode ser, respondeu o gato, ou não teria vindo parar aqui. Alice não achava que isso provasse coisa alguma. Apesar disso, continuou. E como sabe que você é louco? Para começar, disse o gato, um cachorro não é louco. Admite isso? Suponho que sim, disse Alice. Pois bem, continuou o gato. Você sabe, um cachorro rosna quando está zangado e abana a cauda quando está contente. Ora, eu rosno quando estou contente e abano a cauda quando estou zangado. Portanto, sou louco. Chamo isso ronronar, não rosnar, disse Alice. Chame como quiser, disse o gato. Vai jogar croque com a rainha hoje? Gostaria muito, admitiu Alice, mas ainda não fui convidado. Encontre-me lá, disse o gato, e desapareceu. Alice não ficou muito surpresa com isso. Tão acostumada estava ficando a ver coisas esquisitas acontecerem. Ainda estava olhando para o lugar onde o vira, quando ele apareceu de novo de repente. A propósito, o que foi feito do bebê? Quis saber o gato. Ia me esquecendo de perguntar. Virou um porco, Alice respondeu tranquilamente, como se o gato tivesse voltado de uma maneira natural. Eu achava que iria virar, disse o gato, e desapareceu de novo. Alice esperou um pouco, com certa esperança de vê-lo de novo, mas ele não apareceu, e depois de 1 ou 2 minutos, ela caminhou na direção em que, pelo que lhe fora dito, morava a lebre de março. Vi lebres antes, pensou. A lebre de março vai ser interessantíssima. E talvez, como estamos em maio, não esteja freneticamente louca. Pelo menos não tão louca quanto em março. Enquanto assim pensava, ergueu os olhos e lá estava o gato de novo, sentado no galho de uma árvore. Você disse porco ou corpo? O gato perguntou. Disse porco, respondeu Alice. E gostaria que não ficasse aparecendo e sumindo tão de repente. Deixa a gente com vertigem. Está bem, disse o gato, e dessa vez apareceu bem devagar, começando pela ponta da cauda e terminando com um sorriso que persistiu algum tempo depois que o resto de si for embora. Bem, já vi muitas vezes um gato sem sorriso, pensou Alice, mas um sorriso sem gato é a coisa mais curiosa que já vi na minha vida. Não tinha ido muito longe quando avistou a casa da lebre de março. Pensou que a casa era aquela porque as chaminés tinham forma de orelhas e o telhado era de pelo. Era uma casa tão grande que não quis chegar mais perto antes de lambiscar mais um pouquinho do pedaço de cogumelo da mão esquerda e crescer até uns 60 centímetros de altura. Mesmo assim, avançou bastante timidamente, dizendo para si mesmo: e se no fim das contas ela estiver freneticamente louca? Chego quase a desejar ter ido visitar o chapeleiro. Capítulo 7. Um chá maluco. Em frente à casa havia uma mesa posta sobre uma árvore, e a lebre de março e o chapeleiro estavam tomando chá. Entre eles estava sentado Caxinguelê, que dormia sonolento, e os dois o usavam como almofada, descansando os cotovelos sobre ele e conversando por sobre sua cabeça. Muito desconfortável para o Caxinguelê, pensou Alice. Só que, como está dormindo, suponho que não se importa. Era uma mesa grande, mas os três estavam espremidos numa ponta. Não há lugar, não há lugar, gritaram ao ver Alice se aproximando.
Há lugar de sobra, disse Alice, indignada, e sentou-se numa grande poltrona à cabeceira. Tome um pouco de vinho, disse a lebre de março num tom animador. Alice correu os olhos pela mesa toda, mas ali não havia nada além de chá. Não vejo nenhum vinho, observou. Não há nenhum, confirmou a lebre de março. Então não foi muito polido da sua parte oferecer. Irritou-se Alice. Não foi muito polido da sua parte sentar-se sem ser convidada, retrucou a lebre de março. Não sabia que a mesa era sua, declarou Alice. Está posta para muito mais do que 3 pessoas. Seu cabelo está precisando de um corte, disse o chapeleiro. Fazia algum tempo que olhava para Alice com muita curiosidade, e essas foram suas primeiras palavras. Devia aprender a não fazer comentários pessoais, disse Alice com alguma severidade. É muito indelicado. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas disse apenas: por que um corvo se parece com uma escrivaninha? Oba, vou me divertir um pouco agora, pensou Alice. Que bom que tenha começado a propor adivinhações. E acrescentou em voz alta: acho que posso matar essa. Está sugerindo que pode achar a resposta? Perguntou a lebre de março. Exatamente isso, declarou Alice. Então deveria dizer o que pensa. A lebre de março continuou. Eu digo, Alice respondeu apressadamente. Pelo menos eu penso que eu digo. É a mesma coisa, não? Nem de longe a mesma coisa, disse o chapeleiro. Seria como dizer que vejo que como, e a mesma coisa que como que vejo. Ou mesmo que dizer, acrescentou a lebre de março, que aprecio o que tenho. É a mesma coisa que tenho que aprecio. Ou mesmo que dizer, acrescentou o Caxinguelê, que parecia estar falando dormindo, que respiro quando durmo. É a mesma coisa que durmo quando respiro. É a mesma coisa no seu caso, disse o chapeleiro, e neste ponto a conversa arrefeceu, e o grupo ficou sentado em silêncio por 1 minuto. Enquanto Alice refletia sobre tudo de que conseguia se lembrar, sobre corvos e escrivaninhas, o que não era muito, o chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Disse voltando-se para Alice. Tinha tirado seu relógio da algibeira e estava olhando para ele com apreensão, dando-lhe umas sacudidelas, vez por outra, e levando-o ao ouvido. Alice pensou um pouco e disse: dia 4. 2 dias de atraso, suspirou o chapeleiro. Eu lhe disse que manteiga não ia fazer bem para o maquinismo, acrescentou olhando furioso para a lebre de março. Era manteiga da melhor qualidade, respondeu humildemente a lebre de março. Sim, mas deve ter entrado um pouco de farelo. O chapeleiro rosnou. Você não devia ter usado a faca de pano. A lebre de março pegou o relógio e contemplou-o melancolicamente. Depois mergulhou numa xícara de chá e fitou-o de novo, mas não conseguiu encontrar nada melhor para dizer que seu primeiro comentário. Era manteiga da melhor qualidade. Alice estivera olhando por cima do ombro dela com certa curiosidade. Que relógio engraçado, observou. Marca o dia do mês e não marca a hora? Por que deveria? Resmungou o chapeleiro. Por acaso seu relógio marca o ano? Claro que não, respondeu Alice, mais que depressa. Mas é porque continua sendo o mesmo ano por muito tempo seguido. O que é exatamente o caso do meu, disse o chapeleiro. Alice ficou terrivelmente espantada. A observação do chapeleiro lhe parecia não fazer nenhum tipo de sentido, embora, sem dúvida, os dois estivessem falando a mesma língua. Não o entendo bem, disse, o mais polidamente que pôde. O Caxinguelê está dormindo de novo, disse o chapeleiro, e derramou um pouco de chá quente sobre o nariz dele. O Caxinguelê jogou a cabeça para trás com impaciência e disse, sem abrir os olhos: é claro, é claro. É precisamente isso que eu ia observar. Já decifrou o enigma? Indagou o chapeleiro, voltando-se de novo para Alice. Não, diz isto, Alice respondeu. Qual é a resposta? Não tenho a menor ideia, disse o chapeleiro. Nem eu, disse a lebre de março. Alice suspirou entediada. Acho que vocês poderiam fazer alguma coisa melhor com o tempo, disse, do que gastá-lo com adivinhações que não têm resposta. Se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu, disse o chapeleiro,
falaria dele com mais respeito. Não sei o que quer dizer, disse Alice. Claro que não, desdenhou o chapeleiro, jogando a cabeça para trás. Atreva-me a dizer que você nunca chegou a falar com o tempo. Talvez não, respondeu Alice cautelosa. Mas sei que tenho de bater o tempo quando estudo música. Ah, isso explica tudo, disse o chapeleiro. Ele não suporta apanhar. Mas se você e ele vivessem em boa paz, ele faria praticamente tudo o que você quisesse com o relógio. Por exemplo, suponha que fosse 9 horas da manhã, hora de estudar as lições. Bastaria um cochicho para o tempo e o relógio giraria no piscar de olhos. 1h30, hora do almoço. Só queria que fosse mesmo, a lebre de mar sussurrou para si mesmo. Seria formidável, sem dúvida, disse Alice pensativa. Mas nesse caso eu não estaria com fome, não é? Não a princípio, talvez, disse o chapeleiro. Mas você poderia mantê-lo em 1h30 até quando quisesse. É assim que você faz? Perguntou Alice. O chapeleiro sacudiu a cabeça pesaroso. Eu não, respondeu. Brigamos em março passado, pouco antes de ela enlouquecer, sabe? Apontando a lebre de março com sua colher de chá. Foi no grande concerto dado pela rainha de copas, e eu tinha de cantar. Pisca-pisca ao morcego, que eu aqui quero sossego. Você conhece a canção, talvez. Já ouvi alguma coisa parecida, disse Alice. Ela continua, sabe? Prosseguiu a lebre. Assim. Por sobre o mundo você adeja qual chá numa grande bandeja. Pisca-pisca. Nessa altura, o Caxinguelê se sacudiu e começou a cantar dormindo. Pisca, 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 pisca. E continuou por tanto tempo que tiveram de lhe dar um beliscão para fazê-lo parar. Bem, eu mal acabará a primeira estrofe, disse o chapeleiro, quando a rainha deu um pulo e berrou. Ele está assassinando o tempo. Corte-lhe a cabeça. Terrivelmente cruel, exclamou Alice. Desde aquele momento, continuou o chapeleiro, desolado. Ele não faz o que eu peço. Agora são sempre 6 horas. Alice teve uma ideia luminosa. É por isso que há tanta louça de chá na mesa? Perguntou. É por isso, suspirou o chapeleiro. É sempre hora do chá, e não temos tempo de lavar a louça nos intervalos. Então ficam mudando de um lugar para o outro em círculos, não é? Disse Alice. Exatamente, concordou o chapeleiro, à medida que a louça se suja. Mas o que acontece quando chegam de novo ao começo? Alice se aventurou a perguntar. Que tal mudar de assunto? Interrompeu a lebre de março bocejando. Estou ficando cansada disso. Proponho que esta senhorita nos conte uma história. Temo não saber nenhuma, disse Alice, bastante alarmada. Sendo assim, o Caxinguelê vai contar. Gritaram os dois. Acorde, Caxinguelê. E o beliscar dos dois lados ao mesmo tempo. O Caxinguelê abriu os olhos lentamente. Não estava dormindo, disse com voz rouca e leve. Ouvi cada palavra que estavam dizendo. Conte-nos uma história, disse a lebre de março. Conte, por favor, implorou Alice. Trate de ser rápido, acrescentou o chapeleiro. Ou vai dormir de novo antes de terminá-lo. Era uma vez 3 irmãzinhas, começou o Caxinguelê, muito afobado, e elas se chamavam Elsie, Lessie e Tyler, e moravam no fundo de um poço. O que elas comiam? Perguntou Alice, sempre muito interessada no que dizia a respeito a comer e beber. Comiam melado, respondeu o Caxinguelê, depois de pensar por 1 ou 2 minutos. Não pode ser, Alice observou gentilmente. Teriam ficado doentes. E ficaram, disse o Caxinguelê, muito doentes. Alice tentou imaginar como seria viver dessa maneira tão extraordinária. Mas isso a deixou confusa demais, e ela foi adiante. Mas por que moravam no fundo de um poço? Tome mais um pouco de chá, a lebre de março disse a Alice de maneira muito sincera. Como? Ainda não tomei nenhum? Alice respondeu num tom ofendido. Não posso tomar mais. Você quer dizer que não pode tomar menos, falou o chapeleiro. É muito fácil tomar mais do que nada. Ninguém pediu a sua opinião, disse Alice. Quem está fazendo comentários pessoais agora? Perguntou o chapeleiro triunfante. Como não soube muito bem o que responder a isso, Alice se serviu de um pouco de chá e pão com manteiga. Em seguida virou-se para o Caxinguelê e repetiu sua pergunta. Por que morava no fundo de um poço? Mais uma vez, o Caxinguelê levou 1 ou 2 minutos pensando
e depois disse: era um poço de melado. Isso não existe, Alice estava começando a dizer, muito irritada. E o Caxinguelê observou amuado. Se não pode ser educado, é melhor você mesmo terminar a história. Não, por favor, continue. Alice disse muito humildemente. Não vou interromper de novo. Vou fazer de conta que existe um. Francamente, disse o Caxinguelê indignado. Mesmo assim, consentiu em continuar. Então, essas 3 irmãzinhas, elas estavam aprendendo a atirar, entendem? Atirar no quê? Perguntou Alice, completamente esquecida de sua promessa. Atirar melado, disse o Caxinguelê, dessa vez sem pestanejar. Quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos avançar um lugar. Enquanto falava, passou para a cadeira seguinte e o Caxinguelê o acompanhou. A lebre de março passou para o lugar do Caxinguelê e Alice, muito a contragosto, tomou o lugar do lebre de março. O chapeleiro foi o único que tirou algum proveito da mudança, e Alice ficou bem pior que antes, pois a lebre de março tinha acabado de virar a leiteira no seu prato. Como não queria ofender o Caxinguelê de novo, Alice começou com muita cautela. Não consigo entender. De onde tirava o melado? Pode-se tirar a água de um poço d'água, disse o chapeleiro. Portanto, você deveria admitir que se pode tirar melado de um poço de melado, não, sua burra? Mas eles estavam dentro do poço, disse Alice ao Caxinguelê, preferindo desconsiderar essa última observação. Claro que estavam, disse o Caxinguelê. Esta resposta confundiu tanto a pobre Alice que ela deixou o Caxinguelê continuar por algum tempo sem o interromper. Elas estavam aprendendo a atirar, prosseguiu o Caxinguelê, bocejando e esfregando os olhos, pois estavam ficando com muito sono, e tiravam todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa que começa com M. Por que com M? Perguntou Alice. Por que não? Quis saber a lebre de março. Alice se calou. A essa altura, o Caxinguelê fechara os olhos e estava começando a cochilar, mas a um beliscão no chapeleiro despertou com um guinchinho e continuou, que começa com M, como maçaricos e maçanetas, e memória e mesmice. Como quando se diz, anda tudo uma mesmice. Já viu coisa parecida como tirar uma mesmice? Ora, agora você me pergunta, disse Alice, confusíssima. Não penso. Nesse caso não deveria falar, disse o chapeleiro. Essa grosseria foi mais do que Alice podia suportar. Levantou-se revoltadíssima e foi embora. O Caxinguelê adormeceu no mesmo instante, e nenhum dos outros tomou o menor conhecimento de sua saída, embora ela tenha olhado para trás 1 ou 2 vezes, com uma ponta de esperança de que a chamassem de volta. A última vez que os viu, estavam tentando enfiar o Caxinguelê no bule de chá. Seja como for, lá eu não volto nunca mais, exclamou Alice, enquanto avançava com cuidado pelo bosque. Foi o chá mais idiota de que participei em toda a minha vida. Exatamente quando dizia isso, percebeu que uma das árvores tinha uma porta, dando para o seu interior. Isso é muito curioso, pensou. Mas hoje tudo é curioso. Por que não dar uma entradinha? E foi o que fez. Viu-se novamente no salão comprido, perto da mesinha de vidro. Desta vez vou me sair melhor, disse para si mesmo, e começou por pegar a chavezinha de ouro e descrancar a porta que dava para o jardim. Em seguida, tratou de mordiscar o cogumelo. Tinha guardado um pedaço no bolso, até ficar com uns 30 centímetros. Depois seguiu pela pequena passagem, e então encontrou-se finalmente no jardim encantador, entre as fontes de água fresca. Capítulo 8. O campo de croquet da rainha. Uma grande roseira crescia junto à entrada do jardim. Suas flores eram brancas, mas 3 jardineiros estavam à sua volta, pintando-as de vermelho. Alice achou aquilo curiosíssimo e se aproximou para observá-los. Quando ia chegando, ouviu um deles dizer: "Veja lá 5. Pare de me salpicar todo de tinta desse jeito." "Não pude evitar", disse o 5, mal-humorado. "O 7 deu um safanão no meu cotovelo." Ao que o 7 ergueu os olhos e ironizou: "Isso mesmo, 5. Jogue sempre a culpa nos outros." "Era melhor você ficar calado", devolveu o 5.
Ainda ontem ouvi a rainha falar que você merecia ser decapitado. Por quê? Quis saber o que falará primeiro. Não é da sua conta, 2. Foi a resposta do 7. É sim, é da conta dele, disse o 5, e vou contar para ele. É porque levou bulbos de tulipa para a cozinheira em vez de cebolas. O 7 jogou seu pincel no chão e ia começando a dizer: bem, de todas as injustiças, quando bateu por acaso o olho em Alice, parada ali, observando-os, e se calou de repente. Os outros também olharam em volta, e todos fizeram reverências profundas. Poderiam me dizer, perguntou Alice, um pouco tímida, por que estão pintando essas rosas? Os 5 e o 7 nada responderam, mas olharam para o 2. Este começou falando baixo. Ora, o fato, senhorita, é que aqui devia ter sido plantada uma roseira de rosas vermelhas. E plantamos uma de rosas brancas por engano. Se a rainha descobrir, todos nós teremos nossas cabeças cortadas. Assim, senhorita, estamos nos virando como podemos, antes que ela chegue para... Nesse momento, os 5 que estiveram olhando aflito pelo jardim exclamou: a rainha, a rainha! E imediatamente os 3 jardineiros se jogaram de bruços no chão. Ouviu-se o som de muitos passos, e Alice olhou em volta, ansiosa por ver a rainha. Primeiro vieram 10 soldados carregando paus. Tinham todos o mesmo formato, os 3 jardineiros. Eram alongados e chatos, com as mãos e os pés nos cantos. E em seguida, os 10 cortesãos. Estes estavam enfeitados com losangos vermelhos da cabeça aos pés e caminhavam 2 a 2, tal como os soldados. Atrás vieram os infantes reais, eram 10, e os queridinhos vinham saltitando alegremente de mãos dadas. Aos pares, estavam todos enfeitados com corações. Depois vi os convidados, na maioria reis e rainhas, e entre eles Alice reconheceu o coelho branco. Falava depressa, nervosamente. Sorria de tudo que era dito e passou sem anotar. Seguiam-os o valete de copas, transportando a coroa do rei numa almofada de veludo vermelho, e por fim, fechando esse grande cortejo, vieram o rei e a rainha de copas. Alice teve muita dúvida quanto à conveniência de se deitar de bruços como os 3 jardineiros, mas não conseguiu se lembrar de jamais ter ouvido falar de uma regra dessas em cortejos. Aliás, de que serviria um cortejo, pensou, se todos tivessem de ficar de bruços, sem poder vê-lo. Assim continuou onde estava, e esperou. Quando o cortejo passou diante de Alice, todos pararam e a fitaram, e a rainha disse num tom severo: quem é essa? A pergunta foi dirigida ao valete de copas, que em resposta apenas se curvou e sorriu. Idiota, disse a rainha, jogando a cabeça para trás com impaciência, e voltando-se para Alice, continuou: qual é seu nome, criança? Meu nome é Alice. Para servir a vossa majestade, disse Alice muito polidamente, mas acrescentou com seus botões: ora, não passam de um baralho. Não preciso ter medo deles. E quem são esses? Quis saber a rainha, apontando os 3 jardineiros deitados em volta da roseira. Pois, como estavam de bruços e tinham nas costas o mesmo padrão que o resto do baralho, ela não tinha como saber se eram jardineiros, soldados, cortesãos ou 3 dos seus próprios filhos. Como eu poderia saber? Disse Alice, surpresa com a própria coragem. Isso não é da minha conta. A rainha ficou rubra de fúria, e depois de fuzilá-la com os olhos por um momento, como uma fera selvagem, gritou: cortem-lhe a cabeça, cortem. Disparate, disse Alice decidida, alto e em bom som, e a rainha se calou. O rei pôs a mão em seu ombro e disse timidamente: pense bem, minha querida, é apenas uma criança. A rainha se esquivou enraivecida e disse ao valete: virem-os para cima. O valete assim fez, muito cuidadosamente com o pé. Levantem-se, disse a rainha em voz alta e esganiçada, e instantaneamente os 3 jardineiros pularam de pé e começaram a fazer mesuras para o rei
a rainha, os infantes reais e todos os demais. Pare com isso, berrou a rainha. Estão me deixando tonta. E voltando-se para a roseira, o que andaram fazendo aqui? Que seja do agrado de Vossa Majestade, disse o dois num tom muito humilde, pondo o joelho no chão enquanto falava. Estávamos tentando. Entendo, disse a rainha, que nesse meio tempo estivera examinando as rosas. Cortem-me as cabeças. E o cortejo foi adiante, 3 dos soldados ficando para trás para executar os desventurados jardineiros, que correram para Alice em busca de proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice, e os enfiou num grande vaso de flores que estava ali perto. Os 3 soldados andaram ao léu por 1 ou 2 minutos à procura deles, e em seguida saíram tranquilamente atrás dos outros. Cortaram-me as cabeças? Gritou a rainha. As cabeças rolaram, para o deleite de Vossa Majestade. Os soldados gritaram em resposta. Muito bem, gritou a rainha. Sabe jogar croque? Os soldados ficaram em silêncio e olharam para Alice, pois evidentemente a pergunta era para ela. Sei, gritou Alice. Então venha, urrou a rainha, e Alice se juntou ao cortejo, muito curiosa do que iria acontecer em seguida. É um lindo dia, disse uma voz tímida ao seu lado. Ela estava caminhando junto do coelho branco que espiava seu rosto com ansiedade. Lindo, concordou Alice. Onde está a duquesa? Disse o coelho falando depressa e baixinho. Olhou aflito por sobre o ombro enquanto falava. Depois, na ponta dos pés, a boca junto à orelha de Alice, cochichou. Foi condenada à morte. Por quê? Disse Alice. Você disse, que pena? O coelho perguntou. Não, não disse, respondeu Alice. Não acho que seja uma pena. Disse, por quê? Deu um sopapo nas orelhas da rainha. O coelho começou. Alice soltou um gritinho de riso. Psh, sussurrou o coelho, amedrontado. A rainha vai ouvir. Sabe, ela chegou muito atrasada. E a rainha disse... Todos para os seus lugares, esbravejou a rainha. E foi um corre-corre de gente para todo lado, uns tropeçando nos outros. Em 1 ou 2 minutos, porém, estavam a postos e o jogo começou. Alice pensou que nunca vira um campo de croque tão curioso na sua vida. Era cheio de saliências e buracos. As bolas eram ouriços vivos, os malhos flamingos vivos, e os soldados tinham de se dobrar e se equilibrar sobre as mãos e os pés para formar arcos. A maior dificuldade, Alice achou a princípio, era manobrar seu flamingo. Conseguiu aninhar o corpo dele bastante confortavelmente debaixo do braço, com as pernas penduradas para fora, mas a maioria das vezes, justamente quando tinha conseguido fazê-lo retesar bem o pescoço, ia dar uma tacada no ouriço com a cabeça dele, ele se revirava todo e a fitava com uma expressão tão perplexa que ela não conseguia deixar de cair na gargalhada. E quando tinha conseguido fazê-lo baixar a cabeça e ia tentar de novo, era exasperante constatar que o ouriço se desenroscara e estava se arrastando para longe. Afora tudo isso, geralmente havia uma saliência ou um buraco na direção que queria lançar o ouriço. E como os soldados, dobrados, estavam a todo instante se levantando e caminhando para outras partes do campo, Alice logo chegou à conclusão de que aquele era realmente um jogo muito difícil. Os jogadores jogavam todos ao mesmo tempo, sem esperar pela sua vez, discutindo sem parar e disputando os ouriços. A rainha logo ficou enfurecida, indo de um lado para o outro, batendo o pé e gritando: cortem a cabeça dele, ou cortem a cabeça dela, a intervalos de cerca de 1 minuto. Alice começou a se sentir muito apreensiva. Era verdade que até agora não tivera nenhum conflito com a rainha, mas sabia que isso podia acontecer a qualquer instante. E nesse caso, pensou, o que seria de mim? Eles são horrivelmente chegados a decapitar as pessoas aqui. O que me admira é que ainda sobra alguém vivo. Estava olhando em volta, procurando um meio de fugir e pensando se conseguiria escapar sem ser vista, quando notou uma curiosa aparição no ar. De início ficou intrigada, mas depois de observar por 1 ou 2 minutos, concluiu que era um sorriso e disse para si mesma: é o gato de Cheshire. Agora vou ter com quem conversar.
Como vai passando? Disse o gato, assim que teve boca suficiente para falar. Depois de esperar até os olhos aparecerem, Alice fez um aceno de cabeça. Não adianta falar com ele, pensou, antes que as orelhas apareçam, pelo menos uma delas. Mais um minuto e a cabeça toda surgiu. Alice pôs seu flamingo no chão e começou a descrever o jogo, muito contente por ter alguém para ouvi-lo. O gato, ao que parecia, achou que já havia o bastante de si à vista e mais nada apareceu. Não acho que joguem nada limpo. Alice começou num tom bastante queixoso. E todos brigam tão horrivelmente que não se consegue ouvir a própria voz. E parece não ter nenhuma regra em particular. Pelo menos, se tem, ninguém as segue. E depois todas as coisas são vivas, e você não faz ideia da confusão que isso dá. Por exemplo, o arco que eu tinha de transpor em seguida estava lá do outro lado do campo. E bem, na hora que joguei meu ouriço contra o da rainha, o ouriço dela saiu correndo ao ver o meu chegando. O que acha da rainha? Perguntou o gato em voz baixa. Não acho nada, disse Alice. É tão extremamente. Nesse instante, percebeu que a rainha estava logo atrás dela. Ouvindo, então, continuou. Provavelmente que ela vença, que mal vale a pena terminar o jogo. A rainha sorriu e se afastou. Com quem está falando? Indagou o rei, aproximando-se de Alice e olhando para a cabeça do gato com muita curiosidade. É um amigo meu, um gato de Cheshire, disse Alice. Permita-me que lhe apresente. Não gosto nada da cara dele, falou o rei. Contudo, ele pode me beijar a mão se quiser. Prefiro não, observou o gato. Não seja impertinente, disse o rei. E não me olhe desse jeito. Pôs-se atrás de Alice enquanto falava. Um gato pode olhar para um rei, disse Alice. Li isso em algum livro, mas não me lembro qual. Bem, ele deve ser banido, decidiu o rei com muita firmeza, e chamou a rainha, que estava passando nesse momento. Minha cara, quero que mande banir este gato. A rainha só tinha uma maneira de resolver todas as dificuldades, grandes ou pequenas. Cortem-lhe a cabeça, ordenou sem pestanejar. Eu mesmo vou buscar o carrasco, propôs o rei impaciente e saiu correndo. Alice achou que não era uma ideia voltar e ver como ia o jogo, quando ouviu a voz da rainha à distância, gritando com furor. Já ouvira sentenciar 3 jogadores da execução por terem perdido a vez, e não gostou nada da aparência das coisas, pois o jogo estava numa tal balbúrdia que nunca sabia se era ou não a sua vez. Resolveu ir procurar o seu ouriço. O ouriço estava envolvido numa luta com outro ouriço, o que pareceu a Alice uma excelente oportunidade para lançar um contra o outro com seu maio. A única dificuldade era que seu flamingo tinha ido para o outro lado do jardim, onde podia vê-lo fazendo tentativas bastante desajeitadas de voar para uma árvore. Quando agarrou o flamingo e o levou de volta, a luta acabará e os 2 ouriços tinham sumido de vista. Mas não tem muita importância, pensou Alice, já que todos os arcos saíram deste lado do campo. Meteu seu flamingo debaixo do braço para que não escapasse de novo e voltou para mais 2 dedos de prosa com seu amigo. Ao se aproximar do gato de Cheshire, teve a surpresa de encontrar uma multidão em torno dele. O carrasco, o rei e a rainha estavam discutindo, todos falando ao mesmo tempo, enquanto os demais guardavam absoluto silêncio e pareciam muito apreensivos. Assim que Alice apareceu, todos os 3 recorreram a ela para resolver a questão e repetiram-lhe seus pontos de vista, embora, como falavam, todos ao mesmo tempo, lhe tenha parecido realmente muito difícil entender ao certo o que estavam dizendo. O ponto de vista do carrasco era que não se podia cortar uma cabeça fora a menos que houvesse um corpo, do qual cortá-la, que nunca tinha feito coisa parecida antes e não ia começar naquela altura de sua vida. O ponto de vista do rei era que tudo que tinha cabeça podia ser decapitado e que o resto era despautério. O ponto de vista da rainha era que, se não tomasse uma medida a respeito imediatamente, mandaria executar todo mundo, sem exceção. Foi esta última observação que deixou todo o grupo tão sério e preocupado. A única coisa que ocorreu a Alice foi dizer: ele pertence à duquesa. Deveriam perguntar a ela.
Ela está na prisão, disse a rainha ao carrasco. Traga aqui. E o carrasco partiu como uma flecha. A cabeça do gato começou a sumir assim que o carrasco se foi. E quando ele chegou de volta com a duquesa, já sumira por completo. Diante disso, o rei e o carrasco puseram-se a correr freneticamente para cima e para baixo à procura dela, enquanto o resto do grupo voltava ao jogo.